Bom, gente, boa noite. Eu sou Paulo Iotti. Na verdade, meu nome inteiro é Paulo Roberto Iotti Vecchiati. Eu sou advogado, mestre em Direito Constitucional, membro do GADVS, que é o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual, e eu sou gay. Eu vou aqui comentar também a entrevista que o pastor Silas Malafaia concedeu para Marília Gabriela, né? E para dar algumas respostas do ponto de vista jurídico, que mostram o descabimento de tudo aquilo que ele falou ali. Mas não vou falar só do aspecto jurídico, vou falar um pouco também de conceitos de homossexualidade, orientação sexual, identidade de gênero, no intuito de dar mais uma resposta a ele. Como eu sou gay, me afirmo gay, provavelmente, ou há a possibilidade dele falar que eu estou advogando em causa própria. Bom, primeiro, é absolutamente legítimo uma minoria ou integrante de um grupo vulnerável defender seus próprios interesses. Seria um absurdo, é um absurdo desmerecer alguém por causa disso. Mas, por outro lado, o pastor Malafaia está claramente defendendo o interesse próprio dele, né? Já que ele se acha no direito de criticar a homossexualidade, não só homossexuais, a conduta concreta de homossexuais específicos, mas a homossexualidade em sentido abstrato mesmo, vamos colocar dessa forma. Então, se eu estou em causa própria, ele também está. Então, isso é absolutamente irrelevante. A gente sabe que devem ser criticados argumentos e não a pessoa que os profere. Esse tipo de argumentação ad hominem, de atacar a pessoa e não o argumento, de um profundo descabimento. É postura de quem não tem o que alegar. Então, esse é o intuito. Vamos debater ideias, vamos debater argumentos. Mas antes disso, eu queria também destacar que, como regra, eu entendo que a gente não tem que dar palco para pessoas que ficam bradando contra a homossexualidade ou criticando a luta do movimento LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, a luta do movimento LGBT por igualdade de direitos e a criminalização da homofobia. Eles já se dão um palco suficiente. Contudo, a gente sabe, é uma pessoa que tem um programa de televisão, ele atinge, lamentavelmente, milhares, se não Deus que nos proteja, milhões de pessoas. Então a gente tem que responder. Algumas coisas não podem ficar sem resposta. A gente tem que explicar por que algumas coisas são absolutamente descabidas. E nesse sentido, eu queria também parafraseando uma frase famosa do Martin Luther King, né, grande liderança da luta de direitos civis dos negros nos Estados Unidos, ele disse certa vez que o que assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Isso é uma paráfrase minha, mas eu queria destacar que eu fico feliz de termos alguns bons se manifestando, né? O geneticista Eli Vieira começou fornecendo uma resposta ao pastor Malafaia, que demonstrou cabalmente os profundos equívocos, para colocar dessa forma, do Malafaia nas suas considerações sobre genética, sobre biologia, e depois veio a Maria Berenice Dias. A Maria Berenice Dias, né, caríssima Berenice, grande nome na defesa do direito homoafetivo e do direito da diversidade sexual em sentido amplo, deu uma resposta do ponto de vista jurídico para ele. Mas eu queria fazer algumas complementações do ponto de vista jurídico, embora não só da questão do direito. Eu só esclareço que é irrelevante, mas eu não consegui fazer isso antes. Eu vi o vídeo do Eli Vieira, da Berenice só ontem, né, na quinta-feira, de quinta para sexta, e a entrevista Malafaia eu vi só hoje, a íntegra, por absoluta falta de tempo anteriormente. Mas vamos lá, né? Vou tentar ser breve. Eu fiz algumas considerações sobre isso, por escrito deram singelas 5 ou 6 páginas, mas vamos tentar tratar da forma
da melhor forma possível, né? Sem nenhuma leitura, mas eu só para vou olhar aqui algumas coisas que eu digitei para só para não deixar de mencionar alguma coisa que eu julgue importante. Então, o que gerou até a resposta do Eli Vieira, né, das considerações do Malafaia sobre genética, é porque o Malafaia insiste em dizer que a homossexualidade seria mero comportamento e não algo inato, ou seja, algo com que se nasça. Aparentemente ele faz isso, sei lá, para justificar, tentar justificar a não criminalização específica da homofobia e da transfobia como crimes específicos, ou tentar justificar uma suposta pseudo-validade da discriminação contra homossexuais e heterossexuais, ou de outra forma, né, para tentar justificar que não se dê igualdade de direitos a homossexuais relativamente a heterossexuais. Então, não sei, parece que o Malafaia entende que você só merece igualdade se você nascer de um jeito ou de outro. Eu concordo com basicamente tudo que o Eli Vieira falou, né? Eu me defino como um essencialista moderado. Eu acho que a genética tem muitas influências, como ele mesmo falou, não se trata de inatismo, de um determinismo que você nasce de um jeito e nunca mais muda. Eu acredito em influências genéticas, embora o meio possa justificar também. Ninguém sabe as origens da homossexualidade e da heterossexualidade. Se a homossexualidade tem uma origem, a heterossexualidade também tem, assim como a bissexualidade. Então, fala-se hoje em fatores biopsíquicos sociais, então biológicos, psicológicos e sociais. Mas, assim, não vamos devagar muito. Essa discussão é absolutamente irrelevante em termos de direitos civis. É, porque ainda que a homossexualidade fosse uma opção da pessoa, e a gente sabe que não é, ninguém escolhe, ninguém escolhe ser homo, hétero ou bissexual, as pessoas simplesmente se descobrem de uma forma ou de outra. Peço aos heterossexuais que assistem, que me vêm falar, os próprios homossexuais, e parem para pensar se algum dia na vida pararam e decidiram e se perguntaram ou refletiram: bom, agora eu tenho que decidir se eu vou ser homo, hétero, bissexual, deixa eu tomar uma decisão a este respeito. Pelo amor de Deus, isso não existe. Curiosamente, é curioso você usar a força de expressão pelo amor de Deus para falar, refutar um pastor, né? Mas o que eu posso fazer? Força da expressão, mas isso é um absurdo. Ninguém para tomar uma decisão. As pessoas simplesmente se descobrem homossexuais, heterossexuais, bissexuais, em termos de orientação sexual, ou travestis e transexuais, em termos de identidade de gênero. Então não há opção. Eu quero deixar isso bem claro. Mas contudo, vamos admitir que a opção fosse se a homossexualidade decorresse de mera opção, seria uma opção absolutamente legítima, válida de ser tomada. As pessoas têm o direito de optar pelo modo de vida que melhor lhes satisfaça, que lhes faça mais sentido, que lhes traga mais felicidade, desde que o mesmo não prejudique terceiros. O direito à liberdade significa, desde a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pós-Revolução Francesa, o direito de se fazer tudo aquilo que se bem entender, desde que não se prejudiquem terceiros. E a homossexualidade não prejudica absolutamente ninguém. Heterossexuais não são prejudicados pela homossexualidade alheia, casais heteroafetivos não são prejudicados por casais homoafetivos pela sua mera homoafetividade conjugal. A sociedade como um todo não é prejudicada pelo Estado não proibir, e ao contrário, não é prejudicada quando o Estado corretamente reconhece a igual dignidade jurídica da homossexualidade relativamente à heterossexualidade. Não tem prejuízo nenhum na homossexualidade para quem quer que seja. Então as pessoas têm o direito, se fosse uma opção, algo que se pudesse decidir, escolher, as pessoas teriam o direito de optar pela homossexualidade. Seria uma opção absolutamente legítima.
Nesse tema, né, quer dizer, quem conhece sabe que eu tenho um livro chamado Manual da Homoafetividade, da possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. E desde a primeira edição eu já falo, tem gente que argumenta, um argumento muito curioso, que falam que se homens só se relacionarem com outros homens e mulheres só se relacionarem com outras mulheres, então o mundo acaba. Então, o mundo iria acabar para essas pessoas. O que é de um terrorismo argumentativo, uma argumentação de terror é absurda, pois parece crer que o simples fato de o Estado reconhecer o direito de casais homoafetivos se casarem simplesmente, ou então reconhecer a igualdade de direitos, dos casais homoafetivos com os heteroafetivos, faria com que heterossexuais virassem gays. Quer dizer, parece que eles acham que a homossexualidade seria algo tão mais legal que a homossexualidade, que a mera ausência de discriminação a homossexuais faria com que heterossexuais quisessem se transformar em gays, como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível, em primeiro lugar, não é? E esse absurdo acaba sendo até desrespeitoso à própria heterossexualidade, pois parece que presume que a heterossexualidade seria algo tão frágil, é, que faria com que qualquer coisa que não fosse uma repressão absoluta do Estado à homossexualidade faria com que heterossexuais desejassem se tornar homossexuais. É algo simplesmente absurdo, ilógico, irracional, não faz nenhum sentido. Eu costumo dizer também, né, nas minhas palestras, que, por outro lado, já que é para a gente argumentar com o absurdo, eu sei fazer isso também. Um mundo só gay, o mundo não acaba, porque hoje a gente tem técnicas de reprodução assistida. Então, gente, pelo amor de Deus, é claro que não estou defendendo um mundo só homossexual. Estou simplesmente mostrando que, mesmo dentro da lógica absurda desse argumento absurdo, eles não têm razão. Então, quer dizer, cada coisa que a gente escuta na militância por direitos humanos que, olha, é simplesmente inacreditável. Mas, enfim, eu reitero tudo que eu falei. Homossexualidade, orientação sexual, identidade de gênero não são questões que dependem de opção, de escolha da pessoa. Mas se opção fosse, seria uma opção absolutamente legítima. Esse foi, aliás, o voto da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento que reconheceu a união estável homoafetiva como família conjugal, como entidade familiar com igualdade de direitos relativamente à união estável heteroafetiva. O julgamento da DPF 132 e a DIN 4277, o voto dela, ela fala, vou parafrasear aqui, mas ela fala que as pessoas têm o direito a optar por seu modo de vida. Ela fala algumas vezes e dá a entender que ela entende que a sexualidade, a orientação sexual decorreria de opção da pessoa. Mas ela enfoca justamente essa questão do direito à liberdade, entre outros argumentos, para falar que seria uma escolha legítima, é uma escolha legítima, na opinião dela. Então, não é opção, mas se fosse, seria uma opção absolutamente legítima. Então, eu acho que o Eli Vieira ele fez um grande serviço à causa LGBT ao responder aos equívocos, aos absurdos em termos de genética, biologia que o Malafaia falou. Ele mesmo destaca que essa é uma discussão irrelevante. Você discutir se é genético, se tem influência genética, se seria uma coisa decorrente unicamente do meio, é uma discussão irrelevante para fins de discussão de direitos civis. Então, inato, influenciado pela genética ou não influenciado pela genética, esse é um tema que tem que ser lido pela ótica dos direitos humanos. As pessoas não podem ser discriminadas por motivos arbitrários, por motivos irrazoáveis. Eu falo, quando eu escrevo, sem uma motivação lógico-racional que lhe sustente. Então, as pessoas têm o direito de escolher viver as suas vidas da forma que lhes faça
melhor sentido. O que acontece muitas vezes, que confunde as pessoas em termos da expressão equivocada, opção sexual, é que muitos homossexuais, principalmente no passado, ainda hoje, embora felizmente agora menos, é por conta desta homofobia social à qual estamos submetidos, expressa implicitamente o inconsciente coletivo da sociedade é homofóbico ainda, é heterossexista no sentido de que prega que a heterossexualidade seria a única sexualidade sadia ou aceitável, válida de ser vivida. Então, nesse contexto de condenações explícitas e implícitas à homossexualidade, muitas pessoas, muitos homossexuais acabam reprimindo a sua homossexualidade e entrando em casamentos heterossexuais, heteroafetivos, muito embora não tenham atração erótico-afetiva por pessoa do outro sexo. Então mantém-se nesses casamentos, porque em algum grau o sexo, a atividade sexual que eles praticam nesse casamento o ato sexual é em algum grau mecânico, as pessoas conseguem praticar o sexo mesmo sem sentir um desejo erótico pela pessoa em questão, muita gente consegue pelo menos. Então, as pessoas se mantêm nesses casamentos que, enfim, um ano, alguns anos depois acabam se desfazendo, ou então até que em dado momento a pessoa simplesmente se aceita enquanto homossexual, ou simplesmente se já se aceitava, mas apenas vivia num casamento heterossexual para não ser discriminada, porque é isso que faz eles entrarem nesses casamentos, né, o medo da discriminação social. Em dado momento a pessoa aceita a sua homossexualidade ou decide vivenciá-la e se separa e passa a se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Aí isso faz muita gente pensar, a pessoa virou gay. A pessoa sempre foi gay. A homossexualidade ou bissexualidade sempre esteve nela. Ela sempre soube disso, ela se reprimiu por muito tempo. Então não tem essa história de mudança de orientação sexual ao longo da vida. Mas continuemos. É, Falar sobre a criminalização da homofobia até demandaria um vídeo específico para isso. Mas a gente tem que falar para responder ao Malafaia. No essencial. Primeiro, eu queria destacar que o PLC 122 de 2006, que é o projeto de lei que atualmente está no Senado, que visa criminalizar a homofobia, ele não se limita, na verdade, à homofobia. Ele visa criminalizar atos de discriminação, enfim, por orientação sexual e identidade de gênero, termos que protegem também heterossexuais. A orientação sexual se refere à homossexualidade, à heterossexualidade e à bissexualidade, porque ela é a atração erótico-afetiva que se sente por pessoas do mesmo sexo, no caso de homossexuais, do sexo oposto, no caso de heterossexuais, ou de ambos os sexos, no caso de bissexuais. A identidade de gênero se refere à travestilidade, à transexualidade, à cisgeneridade, né? Cisgênero é aquele que se identifica com o próprio gênero, com o gênero socialmente atribuído ao seu sexo biológico. Então ele se refere, a identidade de gênero se refere ao fato da pessoa se identificar ou não com o gênero socialmente atribuído, o gênero socialmente atribuído ao seu sexo biológico. Então, o que eu quero dizer com isso é que se a tal da heterofobia realmente existir, eu nunca vi alguém ser morto, agredido ou discriminado por sua mera heterossexualidade, mas se a tal da heterofobia vier a existir, ela vai ser punida pelo PLC 122. Quer dizer, se o PLC 122 for aprovado, a tal da heterofobia vai ser punida. Então, não se trata de querer privilégios, de se querer superdireitos para a população LGBT, muito pelo contrário. O PLC ele garante a isonomia entre homossexuais e heterossexuais no termos da legislação penal. O Malafaia destaca o artigo 20, parágrafo 5º, né, que o PLC queria acrescentar um parágrafo 5º na sua versão original, que falava em ação violenta, constrangedora, intimidatória, vexatória, fosse ela de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Quando esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no final de 2006, foi aí que se surgiu na internet a falácia da mordaça gay, da ditadura gaysista.
nas palavras absurdas dos críticos do PLC, falar, o que seria uma discriminação, um constrangimento filosófico? Eles falam. Eles falavam, né? Mas enfim, tem que se destacar, esse é o principal, justamente pela polêmica que esse dispositivo gerava, ele foi retirado, ele não está mais no PLC 122. O processo legislativo é assim, você apresenta um projeto de lei, mas ele pode ser alterado ao longo da tramitação, e nesse sentido a senadora Fátima Cleide, que era a relatora na época, é, justamente por ela dialogar com os setores que se opunham ao projeto, ela retirou esse artigo. Ele não está mais lá. Então é simplesmente absurdo o Malafaia levantar esse ponto de novo. Acho que eu não deveria, mas assim, eu vou destacar uma coisa que eu sempre falei sobre esse artigo, quando ele estava lá. Ele foi retirado em 2009. Desde 2009 ele não está mais no PLC. Mas assim, como diz um famoso autor no direito sobre hermenêutica jurídica, o Carlos Maximiliano, o direito tem que ser interpretado de forma inteligente para que a lei não resulte em absurdo. Isso é uma paráfrase, mas é basicamente isso que ele dizia. E data vênia é simplesmente absurdo você entender que esse artigo restringiria a liberdade de expressão. É claro que um constrangimento filosófico só seria considerado como criminoso se a pessoa que fizesse a tal da crítica filosófica fizesse essa crítica com o intuito de ofender, com o intuito de causar constrangimento à pessoa LGBT em questão, ou seja, que ela tivesse o intuito de ofender, de discriminar, de constranger, intimidar, causar vexame, etc. Eu queria, na verdade, entender o que seria, na verdade, uma crítica filosófica à homossexualidade, ou seja, criticar alguém só por ser homossexual. Para mim, isso é algo tão absurdo, tão descabido e ofensivo, como criticar filosoficamente a negritude, ou seja, criticar alguém só por sua mera cor de pele negra. E no passado fazia-se isso. Muito do o preconceito que ainda vige hoje contra homossexuais e LGBTs em geral é absolutamente análogo ao que existia contra negros no passado. Consideravam-se negros inferiores a brancos. Basta ler qualquer livro de história. A escravidão é uma prova cabal disso. Então, achava-se o negro inferior ao branco, então criticava-se a negritude em sentido amplo. Então, eu acho que não vejo como alguém possa criticar validamente a homossexualidade da mesma forma como não possa criticar validamente a negritude, porque críticas são dirigidas a condutas concretas. Você critica uma pessoa pelo que ela faz, pelo que ela faz na vida real, não por características pessoais dela, por modos de ser dela, enfim, mesmo que essas características decorressem de opção, não é? Quer dizer, vamos colocar dessa forma para quem insiste em falar em opção sexual. É, então, críticas cabem a ações concretas, e a homossexualidade não é uma ação concreta. No mínimo, não é algo que mereça condenação qualquer, porque, como eu já falei, a homossexualidade não prejudica ninguém. Homossexuais não prejudicam heterossexuais, nem quem quer que seja, por sua mera homossexualidade. Então, é simplesmente absurdo. É, mas enfim, não vejo como você criticar. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, até quando condenou um Chile, no caso Atala, que a Suprema Corte do Chile tirou a guarda dos filhos de uma mulher por ela ter assumido a homossexualidade dela, a Corte Interamericana de Direitos Humanos falou com absoluta precisão, falou corretamente que você não pode considerar estereótipos sobre a homossexualidade na questão da adoção. Você tem que analisar a conduta concreta da pessoa homossexual na forma como ela cria os seus filhos, os biológicos ou adotivos, enfim. Você leva em questão condutas concretas, não generalizações a priorísticas, estereótipos, preconceitos ou noções abstratas que se tenha da homossexualidade. Então, esse caso eu julgo como exemplo por causa disso. Você tem que criticar, considerar ações concretas, não o modo de ser da pessoa.
Então, enfim. Mas, reitere-se, esse artigo que o Malafaia cita não está mais no PLC 122. Ele saiu dele no substitutivo da Fátima Cleide, justamente para evitar a polêmica que esse artigo trazia. Então, eu reconheço que, por puro simplismo acrítico, esse artigo até podia ser interpretado de alguma forma inconstitucional. Uma interpretação minimamente inteligente e razoável afastava essa inconstitucionalidade que nem eu mostrei agora há pouco. Mas, enfim, o artigo não está mais lá, então é absurdo Malafaia insistir nesse tema. Absurda também a crítica de que o artigo que fala em punição da discriminação, a livre expressão da afetividade entre casais do mesmo sexo, colocaria o foco neles, porque o artigo fala isso e fala que, enfim, porque o artigo fala isso, então como se isso menosprezasse heterossexuais. Quer dizer, é claro que um artigo de lei ele vai se referir diretamente a fatos que ocorrem na vida real, para só depois se referir a fatos que também serão punidos por serem análogos. Então, quer dizer, a lei se preocupa com os problemas que concretamente acontecem e trata deles. Casais heteroafetivos não são reprimidos, nem nunca foram, por exprimirem, por manifestarem a sua heteroafetividade, mas os casais homoafetivos são discriminados por manifestarem a sua homoafetividade da mesma forma que os heteroafetivos. Ninguém está falando, ao contrário do que alguns falam, em direito a ato obsceno, nem nada do gênero. Atos obscenos são proibidos pela legislação. Isso quer dizer, se você tolera que heterossexuais andem de mãos dadas, deem selinhos, andem abraçados, você tem que tolerar entre homossexuais também. Isso é o que está evidente nesse dispositivo. E, enfim, de qualquer forma, a lei previu que, em caso de eventual repressão à heteroafetividade, quer dizer, ele vai se aplicar. Então, a crítica é simplesmente sem sentido. Não faz sentido o Malafaia que ele falou. Então, sobre a fala do Malafaia de que a lei penal atual protegeria adequadamente os homossexuais, parafraseei, mas é isso que ele falou, para claramente defender que não seria necessário aprovar o PLC 122, alguma outra criminalização específica da homofobia, o argumento é simplesmente absurdo, inaceitável. Se ele estivesse certo e não está, então a gente poderia revogar a lei de racismo. Afinal, a gente tem o Código Penal que, na visão dele e de outros críticos, já garantiria proteção penal a todo mundo. Então, para que lei específica no raciocínio dele? Mas o Código Penal não é suficiente. A gente sabe, falta bom senso na afirmação, gente. A gente está falando aqui de crimes de ódio. Crime de ódio, ou seja, crimes cometidos porque você odeia aquela pessoa, enfim, porque você considera aquela pessoa inferior a você, são crimes cometidos com uma motivação muito específica, o menosprezo que você tem por aquela pessoa. Então, é evidente que crimes de ódio têm que ser punidos com mais rigor do que crimes que não são motivados no ódio. Logo, da mesma forma que um crime motivado na cor de pele da pessoa tem que ser punido com mais rigor que um crime cometido sem motivação e uma característica específica da pessoa, um crime motivado na orientação sexual e identidade de gênero da pessoa tem que ser punido com mais rigor do que um crime que não tem uma motivação desse tipo, que não tem uma motivação na característica da pessoa. E aqui a gente cabe sempre lembrar que a lei de racismo brasileira ela não pune só a discriminação por cor de pele. A lei de racismo brasileira pune a discriminação por cor, etnia, procedência nacional e religião. Esses 4 critérios são da lei de racismo. E vejam só, religião. A discriminação religiosa é punida como racismo no Brasil, injúria racial, racismo, enfim. Conforme o caso. Então, logo, se o pastor Malafaia for discriminado pela sua religião, o ofensor vai ser punido pelo artigo 20 da lei de racismo, que fala em praticar, induzir ou incitar o preconceito e a discriminação por cor, etnia, procedência nacional e religião. Mas ele se opõe que uma pessoa discriminada pela sua orientação sexual e identidade de gênero seja punida com o mesmo rigor. Olha a incoerência. Ele diz que a homossexualidade seria um comportamento, uma opção,
Mas enfim, mas ora, as pessoas escolhem ser adeptas a uma religião ao invés de outra. Ainda que você tenha influências familiares, e quando você é adulto, você escolhe se permanecer em uma religião, escolherá outra, ou até virar agnóstico, ateu. Você é uma opção. Isso sim é uma opção que você faz. E uma opção absolutamente legítima, qualquer que seja ela. Então, logo, se é legítimo punir com mais rigor a discriminação religiosa, então é igualmente legítimo punir com mais rigor a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, ainda que se entenda que elas decorreriam de mera opção da pessoa. E a gente já viu que ninguém escolhe ser homo, hétero, bissexual, em termos de orientação sexual, também não escolhe ser travesti ou transexual, as pessoas simplesmente se descobrem de uma forma ou de outra. É, então, o que se vê aqui é que se alguém aqui por acaso está querendo privilégios, né, como os críticos da criminalização da homofobia acusam o movimento LGBT, esse alguém que está querendo privilégio parece ser o pastor Malafaia e as pessoas que concordam com ele, as pessoas religiosas que concordam com ele, já que ele claramente quer que a opção religiosa seja protegida com mais rigor do que a orientação sexual e identidade de gênero da pessoa, que sequer opções são, e vou reiterar isso eternamente, ainda que opções fossem, seriam opções absolutamente legítimas por não prejudicarem terceiros. É, então, se ele quer, ou enfim, se ele não se importa, vamos colocar dessa forma, se ele não se importa que a discriminação religiosa seja punida com rigor, com mais rigor do que as discriminações em geral, em termos penais pelo menos, é incoerente ele não querer uma igual proteção penal às discriminações por orientação sexual e identidade de gênero. Então, veja, outra incoerência dele. Mas isso tudo sobre a lei de racismo traz outra reflexão. Por que a lei de racismo considera como racismo, injúria racial, discriminação por cor, etnia, procedência nacional ou religião? Ou seja, o que ela vê em comum entre essas diferentes discriminações? Eu sempre cito a decisão do Supremo Tribunal Federal no famoso caso El Anger, né, que foi o habeas corpus 82424, que tratou do tema do antissemitismo. Naquele julgamento, o Supremo se deparou, no começo dos anos 2000, com o fato de o projeto Genoma ter comprovado que a raça humana é única, o que pode parecer uma obviedade hoje, mas até então prevalecia o inacreditável entendimento de que a humanidade seria composta por diferentes raças humanas. Eu sempre falo também de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que reformou a decisão de um juiz de lá que disse, eu vou parafrasear, mas é basicamente isso, ele disse que Deus Todo-Poderoso teria colocado brancos, negros, amarelos e vermelhos em continentes distintos, porque ele, Todo-Poderoso, supostamente não queria que eles se misturassem. E o que esse juiz alegou isso para tentar justificar a constitucionalidade da criminalização do chamado casamento interracial, porque em vários estados dos Estados Unidos era crime um branco se casar com uma pessoa de outra raça, né, de outra cor, de outra etnia. É, Lá nos Estados Unidos, cada estado tem um direito penal, lá é um federalismo mais amplo que o nosso, vamos colocar assim. É, então, essa decisão desse juiz, reformada pela Suprema Corte estadunidense, no famoso caso Loving versus Virginia, ela mostra o pensamento da época, que acreditava que a humanidade era composta por diferentes raças humanas. Então, por causa disso, do projeto Genoma, para que o racismo não virasse crime impossível pelo fato de não existirem raças humanas biologicamente distintas, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro adotou o conceito de racismo social, ou seja, ele entendeu que qualquer ideologia que pregue a superioridade de um grupo humano e a inferioridade de outro relativamente àquele constitui uma ideologia racista, o que ele fez com base em farta literatura citada na decisão. Ora, a homofobia é uma ideologia que prega a inferioridade de homossexuais e bissexuais relativamente a heterossexuais. E a transfobia prega a inferioridade de travestis e transexuais relativamente àqueles que se identificam com o gênero socialmente atribuído ao seu sexo biológico. Então, são ideologias inerentemente racistas.
O Guilherme de Souza Nutti, renomado criminalista, aplaudindo a decisão e a conclusão do STF, diz expressamente que a homofobia é espécie do gênero racismo, no seu livro Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, no que ele está certíssimo. E aí eu acrescento, embora o STF não tenha falado em homofobia, em orientação sexual e identidade de gênero na sua decisão, consta da decisão a sigla etc. Ou seja, depois de falar em algumas discriminações específicas, como racismo, tais como a discriminação por cor e etnia, ele terminou-se com esse etc. O que significa que o Supremo admitiu outras espécies de racismo além daquelas que ele expressamente citou. Negar esse conceito de racismo social, como tem quem nega, é negar a existência do crime de racismo, ou no mínimo de qualquer critério racional para se definir o que seria racismo. Um voto vencido desse julgamento do Supremo falou: ah, não, mas racismo sempre foi entendido como discriminação por cor ou etnia. Mas por que ele foi entendido como cor e etnia? Por que racismo é por cor e etnia e não é por outras questões? Esse voto vencido não explicou essa questão. Porque aí a gente entra em juridiquês, né? Ele quer interpretar a Constituição de acordo com o estrito pensamento dos constituintes de 87 e 88, que é uma teoria que, felizmente, é amplamente minoritária no Brasil. Você interpreta o texto positivado, você interpreta o texto que está escrito na lei, na Constituição. Você não interpreta um texto de acordo com a opinião subjetiva daqueles que o elaboraram, até porque você não tem como saber exatamente essa opinião. Você interpreta um texto pelo que está escrito, pela finalidade que ele foi proteger, mas é evidente que o texto normativo pode abranger muito mais casos do que aqueles imaginados por aqueles que o aprovaram, né? E eu não estou com isso falando, pelo amor de Deus, não estou falando que cabe analogia em direito penal. Não estou falando isso. Estou falando que a Constituição manda criminalizar o racismo. Aí veio ponto. Então, a Constituição não disse, não definiu textualmente o que é racismo. Aí veio a lei de racismo e estabeleceu. Primeiro falou, salvo engano, só em raça ou cor, né, quer dizer, falou, e aí depois que se acrescentou etnia, procedência nacional e religião. Então, quer dizer, você não pode entender por racismo na Constituição só o que pensaram os constituintes originários. Então você tem que entender racismo nesse conceito de racismo social, senão o crime de racismo se torna um crime impossível ou então vira uma coisa irracional. Você poderia colocar qualquer coisa como racismo, e não me parece a posição mais adequada. Acho que você tem que criar um critério racional para você poder decidir se determinado tipo de discriminação pode ser enquadrada ou não como racismo. E esse conceito de racismo social, de raça social, faz isso de maneira muito adequada. Logo, a homofobia e a transfobia são espécies do gênero racismo, do racismo social, tal como definido pela literatura e pelo Supremo, e, portanto, a questão é muito simples. Não se pode fazer. Se você não pode fazer algo contra negros, religiosos, grupos étnicos, também não pode fazer contra homossexuais, bissexuais, transexuais e intersexuais. Intersexuais são os chamados hermafroditas, né, as pessoas que têm uma ambiguidade nos órgãos sexuais, não se confundem com travestis e transexuais. Então é simples assim. Você não pode ir contra negro, não pode ir contra gay. Não pode ir contra religioso, não pode ir contra gay. E assim por diante. A regra de ouro é a igualdade. Então, continuemos. Isso aqui vai ficar do tamanho da entrevista dele, pelo que eu estou vendo. É um absurdo o Malafaia falar que a gente gostaria de usar o PLC 122 para atacar, xingar outras pessoas. Ninguém nunca disse isso, eu pelo menos nunca ouvi isso. O que se quer é que discursos de ódio sejam punidos, ou seja, incitações ao preconceito ou à discriminação, ofensas a indivíduos ou a coletividades, tudo isso, se motivado na mera orientação sexual e identidade de gênero da pessoa, tem que ser punido pela legislação penal com mais rigor. Eu sempre falo, o que eu chamo de injúria coletiva, você ofender a coletividade de homossexuais LGBTs, já não é crime no Brasil. Então, é uma falha da legislação penal. A discriminação contra LGBTs não é
criminalizada. É, assim, você simplesmente discriminar, destratar arbitrariamente homossexuais relativamente heterossexuais não é crime. Então, o que se quer é que discursos de ódio e práticas discriminatórias diversas, motivadas na orientação sexual e identidade de gênero da pessoa, sejam punidas. Ponto. É, então, percebe-se que ninguém quer prejudicar a liberdade de expressão, né, com o PL 122, com a promoção dos direitos da população LGBT. Mencionou-se também a questão de terapias de cura da homossexualidade. Ele mencionou bem brevemente, a Marília Gabriela falou assim, tem gays na sua igreja? Aí ele respondeu, certamente são pessoas que estão tentando mudar, se curar, enfim, falou alguma coisa do gênero. Então, o próprio Malafaia falou que homossexualidade não é doença. Então, homossexualidade não é doença, desvio psicológico, perversão, nem nada do gênero. Na década de 70, a Associação Americana Estadunidense de Psiquiatria despatologizou a homossexualidade. No Brasil, isso aconteceu em meados da década de 80. Em 93, a Organização Mundial de Saúde despatologizou a homossexualidade. Está lá escrito na Classificação Internacional de Doenças que a orientação sexual por si não deve ser vista como um distúrbio. Então, por causa disso, em 99, o Conselho Federal de Psicologia do Brasil, ele proibiu psicólogos de promoverem terapias de cura da homossexualidade, justamente para não ser doença, desvio e perversão. Não se cura o que não tem que ser curado, o que não é patológico. A Associação Americana Estadunidense de Psiquiatria, a de Psicologia, a Associação Interamericana, no mesmo sentido, que me fugiu o nome agora, elas proíbem essas pseudoterapias de cura porque elas não mudam a orientação sexual da pessoa. Ao contrário, elas trazem profundos traumas psicológicos a tais pessoas pela frustração de não conseguirem mudar a sua orientação sexual a despeito das fortíssimas condenações morais que essas pseudoterapias incutem nessas pessoas. A pessoa continua sentindo o desejo erótico afetivo por pessoas do mesmo sexo. O que essas terapias fazem é incitar a pessoa a reprimir esse desejo que ela sente. Não existe essa história de ex-gay. O tal do ex-gay é uma pessoa que reprime a sua homossexualidade. E sendo que quem fala no tal do ex-gay esquece de falar que existe o ex-gay, ou seja, aquele que depois de se declarar ex-gay tem uma recaída, depois tem outra, e depois mais uma, e assim por diante. E aí você gera profundos traumas psicológicos nas pessoas. Essas terapias só fazem as pessoas reprimirem o desejo que elas sentem. Eu acho que as pessoas que organizam essas pseudoterapias deviam fazer era simplesmente falar, olha, não tem como você mudar, a gente vai te instigar a praticar a heterossexualidade. Só que, ao que me consta, não é o que eles falam. Então, mas enfim, não tenho como ter certeza sobre o que eles falam, mas falem ou não falem, quer dizer, não se muda a orientação sexual por vontade da pessoa, por terapia psicológica. Então, não tem restrição à liberdade profissional de psicólogos ao se proibir isso. Eles que apresentem trabalhos acadêmicos, se quiserem, defendendo, ou que acharem que tem que defender, perante o Conselho de Psicologia, perante os órgãos de classe respectivos, debatam academicamente, mas você não pode dizer para um homossexual que você poderia curá-lo, que você poderia fazê-lo mudar a sua orientação sexual de homossexual para heterossexual. Não dá para fazer isso. Aí eles falam, mas e se o homossexual vier aqui pedindo para eu mudar a orientação sexual dele? O que eu faço? A Organização Mundial de Saúde fala em orientação sexual ego-distônica, ou seja, a pessoa que não se aceita, não aceita a sua própria orientação sexual, eles falam. O que eu sempre costumo dizer é que assim, a egodistonia você cura com a egosintonia. Ou seja, o psicólogo ele tem que explicar para a pessoa que a errada não é ela, quem está errado é a sociedade homofóbica, as pessoas homofóbicas do convívio dessa pessoa. O psicólogo tem que ajudar a pessoa a se aceitar enquanto homossexual, pelo menos dizendo isso, que não tem nada de errado com ela por ela simplesmente ser homossexual, bissexual, travesti, transexual, enfim. O psicólogo ele tem que simplesmente
é simplesmente dizer que não há nada de errado com a homossexualidade ou bissexualidade. Travestilidade e transexualidade ainda são consideradas doenças, lamentavelmente, pela OMS, mas enfim, no mínimo quanto à homossexualidade e bissexualidade, psicólogos não podem querer dizer que querem curá-los disso, de sua orientação sexual homoafetiva ou biafetiva, homossexual ou bissexual. Então, justamente por não ser doença e pelo fracasso retumbante dessas pseudoterapias, mas principalmente pela sua improcedência, por elas não conseguirem mudar a orientação sexual de ninguém, não há restrição à liberdade profissional de ninguém. Então, se o homossexual for lá procurar o psicólogo pedindo para ser curado de sua homossexualidade, o psicólogo tem que explicar que não é doença, que inúmeras terapias que foram feitas, quer dizer, isso nunca deu certo. As associações americanas de psiquiatria, psicologia, interamericana, não me deixam mentir, só prejudicam a pessoa e ajudá-la a se aceitar. Eu sempre dou o exemplo do canhoto também. É, o canhoto ele era demonizado, menosprezado, discriminado de forma muito análoga ao homossexual hoje. Canhotos, as pessoas que são um pouco mais velhas do que eu, inclusive, acabei de lembrar, a pessoa que escreveu com a mão esquerda ela era obrigada a escrever com a mão direita na escola por fundamentalismos religiosos, condenações morais de diversas espécies. Então, quando muitas vezes o canhoto falava, mas eu nasci assim, ou então é uma coisa que eu não controlo, é natural. É, os preconceituosos não acreditavam também nisso. Então, vamos supor que hoje chega um canhoto para um psicólogo e diz: quero ser curado do canhotismo, do modo de ser canhoto. Quero virar destro. Quer dizer, o psicólogo, pelo sofrimento subjetivo que esse desejo de mudança causa na pessoa, vai incitar a pessoa a se transformar em destra, vai dizer que o modo de ser canhoto seria algo que poderia ser curado. Mudado? É claro que não vai se fazer isso. Felizmente, a evolução dos tempos fez com que esse tipo de discriminação cessasse, mas é uma coisa análoga. Da mesma forma que se um canhoto chegar pro psicólogo querendo virar destro, o psicólogo tem que falar que é absolutamente normal, legítimo ser canhoto, ele tem que fazer a mesma coisa para o homossexual, falar que é normal, legítimo ser homossexual. Ponto, nada mais. Adoção por casais homoafetivos. Eu passei agora do tempo da entrevista do Malafaia. Diversos estudos já provaram que a criação de uma criança ou adolescente por casal homoafetivo não traz prejuízo nenhum a tal criança e adolescente pela mera homossexualidade ou afetividade daqueles que a criam. Eu cito aqui como exemplo a compilação em inglês, vou falar em inglês depois eu traduzo, que se vocês acham na internet só em inglês, chama The Lack of Differences Between Gay, Lesbian and Heterosexual Parents, a Review of Literature, com perdão da minha fluência verbal bem falha, que traduzindo significa ausência de diferenças entre pais gays, mães lésbicas e pais heterossexuais, uma revisão de literatura. São estudos da década de 80 e com algumas referências da década de 70, entre outros, que concluem que a orientação sexual não é uma consideração válida em termos de análise da capacidade parental, ou seja, da capacidade de criar filhos. Logo, esses estudos têm mais de 15 anos, ao contrário do que do que disse o pastor Malafaia, e a propósito, o próprio pastor disse que ele tem suas dúvidas quando Marília Gabriela questionou ele, falando: Malafaia, você está se dizendo Deus, você está pré-julgando, antecipando que essa pessoa daqui a 30 anos vai ter problemas. Quer dizer, ele diz: eu tenho minhas dúvidas. Bom, ele tem as suas dúvidas. A gente tem estudos sociológicos demonstrando o contrário do que ele diz, não apontando o contrário do que ele diz, mas entre o achismo do Malafaia e estudos, eu fico com os estudos, eu fico com a ciência, com a ciência empírica, com a constatação empírica. E vale lembrar que no processo de adoção, o casal, a pessoa individualmente considerada, é entrevistada por psicólogo e assistente social, só se concedendo a adoção se os laudos desses profissionais forem favoráveis à adoção, se falarem que o casal tem estrutura psicológica para criar criança, adolescente. Eu vou citar Lacan que me consta,
falou de adoção por homossexuais, mas enfim, Lacan fala que paternidade e maternidade são funções, não são coisas relacionadas necessariamente com o sexo biológico. Então, quer dizer, a paternidade pode ser exercida pelo pai, pela mãe, pela tia, pela avó. São as questões de normas de gênero, né? Paternidade espera-se disciplina, objetividade, maternidade espera-se afeto, carinho, compreensão, enfim, estou simplificando muito, mas são funções que podem ser exercidas por quaisquer pessoas. E esses estudos e diversos outros já mostraram que o simples fato de ser criado por um casal homoafetivo não traz prejuízos a crianças e adolescentes relativamente àquelas criadas por casais heteroafetivos. Se adaptam de maneira absolutamente equivalente, análoga àquelas criadas pelos casais héteros. Então, enfim, não faz sentido a oposição dele. Comparar homossexuais a assassinos e bandidos é simplesmente ofensivo, Malafaia. É uma ofensa à coletividade LGBT, homossexual pelo menos. Dizer que ama homossexuais, da mesma forma que ama bandidos, significa dizer que a prática homossexual seria equivalente à prática bandida e à prática assassina. Como assim? Não tem como interpretar isso de outra forma. Você colocou tudo no mesmo balaio, Malafaia. Isso é, a meu ver, enquanto jurista, enquanto constitucionalista, enquanto civilista também, isso é dano moral coletivo. Comparar a prática homossexual a assassinatos e a bandidagem é um exemplo de fala que não é protegida pela liberdade de expressão, porque simplesmente é ofensiva a homossexuais. No máximo, um abuso da liberdade de expressão, e abuso de direito é punido desde sempre pelo direito. Há um passivo de punição já hoje por dano moral coletivo e com mais rigor se aprovado pela LC 122. Afinal, uma comparação simplesmente ofensiva, uma comparação simplesmente indefensável e que incita o preconceito e a discriminação contra homossexuais. Você reconheça isso ou não, você perceba isso ou não. Algo que não dá para aceitar. No mínimo um absurdo que merece duríssimas críticas, e eu estou aqui te criticando. Não se compara prática homossexual com prática bandida e prática assassina. Não! Isso é um absurdo, isso é um desrespeito. Isso é simplesmente inacreditável. Então, é inacreditável ter que falar isso. Sobre Estado laico e liberdade religiosa, o Malafaia ignora que a liberdade religiosa garante o direito de não ter sua vida influenciada pela religião alheia. É o que dizem os renomados constitucionalistas portugueses Canutilho e Vital Moreira. Tão citados aqui no Brasil. Logo, em um Estado laico, a política não pode ser pautada por religião nenhuma. No Estado laico, a política não se pode deixar pautar por crenças religiosas, pois o Estado se pautar por crenças de uma religião ou de uma fé implica em inegável aliança com essa religião, se não for uma dependência dela. E isso é proibido pelo artigo 19, inciso 1 da Constituição Brasileira de 1988. O Malafaia disse que ele não pode, pelo Estado ser laico, ele não pode fazer a religião dele entrar goela abaixo das outras pessoas. Que bom que pelo menos isso ele reconhece. Mas se a política for pautada por uma religião ou por uma fé, qualquer em sentido amplo, como a fé cristã, a gente sabe que a fé cristã tem diferentes religiões entre si, tem diferentes religiões que formam a fé cristã. Se a política for pautada por uma religião ou uma fé em sentido amplo, então todo mundo que não aceitar essa religião ou essa fé vai acabar tendo que engolir ela goela abaixo, que o Estado vai estar se pautando nela. Então, enfim. Sobre vamos ver aqui, é o último tema, prometo. Sobre as rendas das igrejas, também citado bem brevemente. Ele comparou a situação com jogadores de futebol, já que tem alguns poucos que ganham muito e a maioria dos jogadores ganha pouco. Eu não tenho dados para refutar ou concordar com essa opinião, mas uma coisa que eu defendo é o seguinte: tudo bem, a Constituição ela garante imunidade tributária a instituições religiosas, a igrejas e afins. Simplificando, elas não pagam impostos, tributos em geral. Mas como é pacífico no direito constitucional de que nenhum direito é absoluto, então a imunidade tributária também não é absoluta. José Afonso da Silva, um dos grandes constitucionalistas brasileiros, diz corretamente que a imunidade tributária das igrejas e afins visa evitar que elas sejam inviabilizadas, fechadas, por assim dizer, por causa dos impostos, dos tributos. Essa é a finalidade da imunidade tributária, garantir que a atividade religiosa possa se exercer independente de pagamento de tributos.
Pois bem, a isso eu, Paulo Iotti, complemento o seguinte: essa finalidade, essa justificativa não justifica, portanto, que as igrejas possam enriquecer pelas doações. É absolutamente irrazoável, irracional, crer que a imunidade tributária de igreja seria passível de permitir o enriquecimento de instituições religiosas quaisquer. Assim, o que eu entendo é o seguinte: primeiro, a imunidade tributária se refere a pagamento. Então, uma lei podia exigir perfeitamente que igrejas e afins declarassem quanto dinheiro recebem de doações, os tais dos dízimos, para fins de fiscalização. Por outro lado, e eu sei que eu vou causar muita polêmica com isso, eu acho que uma lei poderia estabelecer um limite de rendimentos para a imunidade. Por exemplo, 600 mil reais por ano, que daria um limite de doações de 50 mil por mês, 1.200.000 reais por ano daria 100 mil por mês, vai por essa conta. O que convenhamos é mais do que o suficiente para garantir que a liberdade de culto, de crença dessa igreja e afim. A gente anunciou na mídia tempos atrás, 1 ou 2 anos atrás, que estão querendo construir uma réplica do Templo de Salomão em Interlagos, aqui em São Paulo, um bairro aqui de São Paulo. Então, eu não tenho como saber a origem do dinheiro, se foi doação específica para o tema, mas assim, vamos supor que todo esse dinheiro, a maior parte dele venha de dízimos, ou seja, doações quaisquer feitas nos cultos em geral ao longo dos anos. A imunidade tributária vai estar permitindo a igreja enriquecer a tal ponto de fazer uma ostentação sem limites, né? Quer dizer, pelo menos eu acho um absurdo que as doações dos fiéis sirvam para você fazer ostentação capitalista de templo religioso. Data vênia não me parece adequado com a crença, né? Claro, Estado laico, o Estado não pode dizer como se interpreta a religião alheia, mas assim, é, em termos objetivos, só corrigindo o Estado laico, o Estado não pode intervir no funcionamento da religião, dizer como o livro sagrado tem que ser interpretado. Mas ele, obviamente, pode lidar, pode reprimir abusos do direito da liberdade religiosa. Então, de novo, se nenhum direito é absoluto, a imunidade tributária também não pode ser assim considerada. E fica aqui, então, é, a sugestão para que isso seja discutido pela comunidade jurídica. Bom, gente, é isso. Eu consegui passar do tempo da entrevista da Marília Gabriela com Malafaia. É, mas, assim, eu quis responder todos os temas que eu considerei relevantes da entrevista. Eu não falei de outros temas que ele falou no começo, por exemplo. Mas é isso. A gente está aqui para debater. Liberdade de expressão, num conceito muito tradicional, é o mercado de ideias, né, para que a melhor ideia e o melhor argumento vença. Ela não é absoluta, que não pode permitir, não acho correto que a liberdade de expressão permita discursos de ódio, incitação ao preconceito, à discriminação, ofensas individuais e coletivas, para aí afora. Mas a liberdade de expressão garante o livre debate de ideias. Então, é, é isso que se fez aqui. E é isso. Fico à disposição para debates, complementos e afins. É isso, gente. Então, muito obrigado e vamos ver o que acontece. Malafaia foram críticas construtivas, isso é o que eu tenho para dizer a você. Foram contestações construtivas, vamos colocar dessa forma. Se você quer liberdade de expressão para falar o que você quer, você tem que admitir a liberdade de expressão do outro para responder às suas questões. É, basicamente é isso, então. Obrigado.